Fala pessoal, estamos aqui novamente com o nosso podcast e hoje a gente está aqui com um cara que tem muita bagagem, né? Não falando dos outros, mas tem uma bagagem assim, meio que diferenciada, né? Uma bagagem pedagógica, né? E de viagem. Estamos aqui hoje falando com o pastor. Vou falar aqui com... Não, tô bem... Tá na beca de pastor. Ele tá meio que no naipe de pastor. Chegou aqui na agência, eu fiquei assim, rapaz, não tem que regravar, porque eu almoçado aqui hoje, olha... O naipe que eu quero chegar um dia. Estamos aqui com o professor Fausto, tá? Um cara, assim, que tem uma bagagem muito bacana e que tem um conteúdo muito bacana para tratar aqui hoje. Então, você que começou aqui, fica ligado que a gente vai tratar de assuntos muito bacanas. Eu vou passar aqui a bola um pouquinho para ele se apresentar, né? Para mim não tomar aqui a frente dele. Se apresente para nós. Bom, como você já disse, né? Meu nome é Fausto. Eu sou de Imperatriz, tá? Mas passei muito tempo fora, morando alguns anos fora do Brasil. Fiz a minha graduação em São Luís, o meu mestrado em São Luís em Engenharia Elétrica. Fui fazer o doutorado na Universidade de Nagoya, no Japão. Fiquei aproximadamente 6 anos fora. Voltei em 2012 e virei professor, né? Não tinha, acho que o que era mais simples para acontecer, virei professor. Hoje eu estou numa universidade particular de Imperatriz, tá? Já fui professor de algumas instituições aqui também. Já dei aula para alguns. Conheço muita gente que trabalha na área Imperatriz, dou algumas ideias, a gente troca algumas figurinhas ainda, o pessoal manda mensagem, professor, olha, eu estou com uma vaga aberta, será que você não tem um bom candidato? Então a gente está sempre indicando alguém, ajudando alguém. Gosto de viajar, tá? Gosto de comer também. Depois acho que a gente viaja. A gente vai falar sobre acho que a gente eu viajo mais para comer. Novas experiências. Né? Novas experiências, claro. Bacana. Pessoal, para quem está se perguntando, o professor Fausto, ele é um cara, como ele falou, muito bem viajado, né? Outra pergunta que você pode estar se fazendo aqui nesse momento é: cadê o Marcos? Verdade. Gente, fugiu. O Marcos, ele não deixou o cabelo crescer, tá? O Marcos, ele tá de férias. Vou ficar na posição dele tá? aqui, Mas ó. aqui estamos aqui com uma pessoa de alto nível também. Ela é um pouco baixinha, mas ela é de alto nível, tá? A Neca, ela tá aqui substituindo o Marcos nesse programa de hoje, mas que vai somar bastante com esse conteúdo. Então, voltando aqui um pouquinho, né, falando aqui com o professor. Professor, você falou que é de Imperatriz, né? Mas vamos bora aprofundar um pouco mais aqui. Você é de Imperatriz? Bom, nasci em Imperatriz, mas eu fui criado em Ribeirãozinho. Para quem não conhece, Ribeirãozinho hoje é governador de São Lobão, fica a 30 quilômetros de distância. Então eu vinha todo dia, né, me deslocava todo santo dia para estudar em Imperatriz e voltava. Até que minha família, né, que morava em Ribeirãozinho na época, decidiu mudar para Imperatriz e aí facilitou minha vida porque eu não precisava ir e voltar todo santo dia. De deslocamento, Exatamente. né? Exatamente. Fausto, conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi, né, digamos que essa correria, né? Porque o começo de tudo, né, a gente não, é meio que perdido. Né? Principalmente um jovem que fica nessa transição de corre, tem aquela parte também de se identificar com que curso vai fazer, com que faculdade fazer, se vai ficar em Imperatriz, se vai para fora. Como é que foi essa tua decisão de fazer, de cursar engenharia elétrica? Bom, inicialmente eu não queria fazer engenharia elétrica. Não foi assim? Não foi amor à primeira vista. Entendi. Tá? Não foi. Mas, na época, eu pensava em fazer medicina, como todo bom estudante, né? Pensava, vamos fazer medicina, que é... Os pais incentivavam? Não, até que não. Minha mãe incentivava muito a fazer direito ou seguir carreira militar. Meu pai queria que eu fosse piloto. Então, eram duas coisas, assim, bem diferentes. E eu não me via nem sendo piloto, nem estando no exército, e nem sendo advogado. Mas eu gostava muito de cálculo e gostava muito das ciências biológicas. Então, não. Talvez dê certo aí na área de medicina. Fiz alguns vestibulares, não passei. O vestibular que eu mais passei perto, né, que eu acredito que eu tenha passado naquela coisa toda, foi cancelado por fraude. Então, Nossa. Aí eu deixei de mão, eu tinha passado para engenharia elétrica, antes eu tinha passado para ciência da computação. E aí, nesse passar de ciência da computação, eu fiz ciência da computação durante 2 anos. Todos os meus professores eram engenheiros eletricistas. Aí eu parei e disse, não, vou mudar de curso para engenharia elétrica. Larguei, fui para engenharia elétrica, né? Achando, não, agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo.
E aí vou estudar para tentar medicina novamente enquanto eu curso engenharia elétrica. Lê do engano. Não dá tempo, ele suga. É aquela coisa assim que você não tem tempo para nada. E aí eu me vi num desafio, né? Assim, eu gosto de certos desafios. Engenharia elétrica me dava aquele desafio. E aí eu acabei me achando em engenharia elétrica porque eu tinha um professor que tinha acabado de voltar do Japão, tá? Tinha passado muitos anos trabalhando com engenharia biomédica. E aí eu fui trabalhar com ele. E aí eu me achei, porque eu juntei as duas coisas que eu gostava. Eu juntei a matemática com a ciência de saúde. Então, deu muito certo. Casou. Né? Casou. Hoje eu trabalho com as duas coisas e eu gosto demais. Soma bastante, né? Muito. Professor, você falou que foi pro Japão, né? Pro Japão. Como é que foi essa transição? Porque culturas diferentes, né? O jovem que não digamos, você já foi sabendo a língua, como é que foi essa adaptação lá? Foi difícil. Foi, eu né? vou te falar que foi bastante difícil. Até porque a gente não está preparado para essas mudanças, né? Uhum. Maranhense, nunca tinha viajado para fora, né? Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, tinha feito viagens aqui ao redor do Brasil, mas nunca tinha ido para tão longe. Então, foi um baque. Primeiro, né? Porque você é cobrado pelo inglês. Você tinha quantos anos lá, professor? Eu estava com 24 anos. 24 anos. Né? Então, assim, tinha terminado a graduação, entrei no mestrado. A minha graduação, ela foi relativamente rápida porque o meu orientador queria que eu já entrasse no mestrado e terminasse o mestrado em um ano. Então, entrei na graduação, né? Logo depois comecei a trabalhar com ele, disse, não, a gente vai fazer tudo muito rápido para que você tenha a chance de ir logo, para terminar logo. Eu disse, não, tá bom, vamos fazer ali. isso. Né? É tanto que na época eu fiquei só cabeça e orelha. André brinca, eu disse, não sou eu. Tem algumas fotos antigas que eu olho e disse, esse não sou eu. Não imagino, não, esse não sou eu. Né? Mas eu fiquei muito magro. E aí os professores passavam, quando eu estava terminando o mestrado, eu já estava exausto, eu já não aguentava mais aquilo. E aí os professores passavam, olhavam para mim e diziam, seu Fausto, estou gostando de ver, você realmente está estudando. Era notório, né? Era notório. Né? Mas nesse estudar, nesse buscar esse conhecimento, eu acabei passando por um processo seletivo no consulado japonês em Belém. Né? Pouca gente conhece, mas a gente tem bolsas para o Japão, totalmente gratuitas, você não vai pagar nada. Em que sentido? O governo brasileiro oferece bolsas, mas você tem que voltar. Se você passar 2 anos lá, você tem que passar 2 anos aqui. Então você não pode ficar. A bolsa japonesa, que é uma gratitude do governo japonês por a gente ter aceitado os japoneses após a Segunda Guerra Mundial, né, ele tem várias bolsas. Os consulados atendem distritos. A gente tem, por exemplo, o consulado de Belém vai atender Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. Então, nós temos os candidatos dessa área que vão se deslocar para lá para fazer a prova. E aí eu passei num desses seletivos. Né? Durante o ano, a gente tem uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, uma bolsa de graduação e uma bolsa tecnológica. Tive a sorte, né? A sorte, né? Tive a sorte de passar nesse processo seletivo. Até porque a gente concorre com muito japonês. Até não parece. Tem uma história engraçada que quando eu estava me dirigindo ao Japão, eu não tinha visto americano. Então eu tive que ir pelo Canadá. Então saí de São Paulo. É engraçado porque assim, no dia da saída, junta todos os alunos do Brasil inteiro. Né? Concentra todo mundo, de todos os consulados, os aprovados de todos os consulados se concentram e saem num único voo. Então, sai quase um voo só para eles. É só pra gente. Então, assim, já é uma coisa bem diferente. Então, nesse dia, tava ainda só japonês. Tu só encontra japonês. Aí tu se vê, né? Cabeçudinho, orelhudinho, assim, magro. Não né? lima aquele ali amaranhense. E aí você pensa assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Quando a gente tava passando pelo controle de fronteira ali do Canadá, o pessoal me barrou. Eu, junto com os japoneses, me barraram. Eu disse, o que você faz com esses japoneses? Eu disse, não, eu fui aprovado por uma bolsa, né, pelo consulado japonês, então eu tô indo com eles. Eu disse, mas você não é japonês? Eu disse, eu sei. É notório aqui, né? Mas é aberto para todo mundo, então todo mundo pode tentar, não é só descendente de japonês. Mas eles têm uma vantagem muito grande, porque muitos deles já conhecem a cultura, já estão habituados. A gente não, a gente chega lá, aquele baque. É tanto que a gente tem, quando você chega, você tem 6 meses de adaptação. Né? Você passa 6 meses aprendendo língua, cultura,
o modo de agir, o modo de ser. Então é muito diferente. A gente tem o costume de dar aqueles 3 beijinhos quando chega, né? Apertar a mão, abraçar. Sim. Esquece. Não Lá não existe tem tempo pra isso, não. Para você entrar numa sala e sair, você tem que pedir licença. Eu costumava entrar na sala do meu orientador lá. Eu entrava, parava na porta, pedia licença. Shitsureshimasu. Aí ele gritava, hi! Aí eu entrava. Né? Aí ia sair. Pra sair, eu virava de frente pra porta, né? Falava de novo, Shitsureshimasu. Aí ele, hi! Aí eu dava um passo pra trás e virava. Parecia regime militar. Eu disse, não, mas... Só faltava só faltava bater continência. Mas tem um nível hierárquico muito forte. Até pra você conversar com as pessoas, se é o teu chefe, tu fala no nível hierárquico da língua mais alta. Não é igual falar com o teu colega, né? Senhor, senhor. Fala mais brando ali, né? Aquela coisa. Até quando a gente sai, que tem os encontros do laboratório, essa coisa toda, até o brindar, né? Quer ver como é que a gente brinda? Pega o copo de vocês. Como é que a gente brinda aqui no Brasil? Geralmente a gente pega aqui, né? Né? Aquela coisa toda. Beleza. Vamos supor que ele é meu chefe. No Japão, né? Vamos levantar de novo a caneca. A gente tem que bater a caneca sempre abaixo dele. Nunca pode bater acima. É desrespeito. É desrespeito. Vixe, chefe. E aí, quando o chefe vai para algum lugar, ele serve todo mundo, tá? Ele serve todo mundo, aí ele bota a garrafa do lado. Aí alguém pega e serve ele, tá? São coisas... E ninguém come antes dele começar, né? Porque, assim, tem o drink inicial, todo mundo bebe e depois começa a comer. Mas aqui no Brasil não, né? Comida tá liberada. Não, já era. Não. É a fila indiana. Fila indiana ali. Então, mas se vacilar, tu fica sem comer. Mas ninguém todo respeita. mundo pega, senta na mesa e fica aguardando. Tem todo um ritual, tem todo... Então, bacana. É muito bacana. E aí, do meio pro fim, né? No início, primeiro ano e meio, eu achava que eu não precisava daquilo. Que eu não precisava aprender aqueles costumes. E aí, do meio pro fim, eu descobri que eu estava virando mais japonês do que o próprio japonês. Porque eu estava pegando os costumes. E o pior é que a gente pega rápido. Pega. Essa habitualidade, quando você passa de uma cultura para outra, por exemplo. A gente está aqui em Imperatriz do Maranhão, a gente vai para Recife, por exemplo. Passa ali 4, 5, 6 meses ali. Logo, algum linguajar tu já começa a utilizar. Sim, né? É sim. rápido. Essa adaptação que você tem, né, de acordo com o ambiente que você se encontra. Essa né? regionalidade que a gente tem é absurda. É um grau de adaptabilidade, né, muito forte que o ser humano tem. Ou ele se adapta, né, ou é praticamente impossível ele lidar com a sociedade do qual ele está se compondo ali no momento. Eu acredito que deva ser mais ou menos da mesma forma em outros países. Assim, as pessoas, os alunos em si, eu trabalhava com vários alunos, né, muitos colegas de fora. Então eu tinha gente da França, Islândia, Finlândia. Todos os cantos do mundo, hein? Todos os cantos do mundo. Então, assim, a gente teve contato com muita gente. O pessoal até mesmo ali o pessoal da faixa de Gaza, aquele pessoal todo que não é nem reconhecido ainda como país. Sim. Então, dava muito atrito. Era muita coisa no cotidiano, né? E assim, a gente trocava muita cultura. É muito rico esse tipo de vida. Quando você vai para fora, que você tem contato com todo mundo, você sai outra pessoa. Muda completamente o seu jeito de ser. Imagina. E diz uma coisa, como é que você lidou com essa parte de distância, né? Essa família toda ficou aqui, né? Como é que ficou essa adaptação? Porque é uma outra adaptação. Tem a adaptação, no caso, da cultura, tudo, só que tem a da saudade. No meu caso, eu já estava acostumado a morar fora já há alguns anos, né? Eu já não morava mais em Imperatriz. Terminei o 3º ano, fui morar fora. E quando eu fui, assim, eu não pensei. É porque as pessoas, elas ficam criando expectativas. Eu não. Eu terminei, fiz a defesa do meu mestrado, aí tinha minha dissertação para entregar, eu tinha um mês exato para fazer as correções e um mês, depois desse mês eu já ia viajar. Então não tive muito tempo para pensar assim, como é que vai ser, né? Mas a minha saudade matava muito, porque assim, toda semana eu ligava para casa, conversava com todo mundo, via todo mundo, né? Não tinha essa facilidade ainda que a gente tem, que hoje você faz uma videochamada. Hoje é bem mais fácil você estar perto das pessoas.
principalmente agora durante a pandemia, a gente viu que funciona bem. Mas, assim, o estar perto, o sentir, dar o apoio é complicado, porque a gente sente falta, né? Às vezes toca uma música, né? Tem muito brasileiro na cidade de Nagoya, que é a cidade que eu morava. Então, de vez em quando tem rádio para brasileiro, tem mercado para brasileiro, que você encontra coisa do Brasil. Aquele feijão preto faz uma diferença danada. Passa muito tempo sem comer. E o japonês ele não tem costume de comer carne, né? É muito peixe e frango. E aí, quando a gente queria comer carne, a gente ia no mercado brasileiro comprar carne para fazer churrasco. E aí a carne australiana. Que não é nem brasileira. Carne australiana. Mas a gente fazia o churrasco, né? Mantinha algumas coisas, encontrava com a galera toda. Bem bacana. Assim, Você passou o quê? 6, foi? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Não sentiu aquela vontade, já que estava lá mesmo, vou continuar aqui? Passou pela cabeça? Passou, né? Toda vez que o meu orientador, a gente viajava muito para conferência, viajei muito com ele, andei muito, representei muito o laboratório também durante esse período, fazendo viagens. A gente viajava para a China, Estados Unidos, ali na Oceania, Nova Zelândia, Austrália, passou por aquilo tudo. E aí, toda vez que a gente viajava, ele sempre me perguntava, né? Lucena-san, o que você quer fazer? Aí eu disse, eu quero ser professor da Universidade de Nagoya. Nasceu um sonho ali, né? Eu já falava para ele, né? Disse, olha, quero seguir carreira, quero ficar sendo como professor da Universidade de Nagoya. E aí foi. Quando estava chegando perto da defesa, ele falou assim, Fausto, eu vou te mandar... Ele não me chamou de Fausto, né? Lucena, eu vou te mandar para os Estados Unidos, você vai passar 2 meses, né? Vai ser bom o teu currículo, você vai ficar numa universidade americana. Eu disse, não, tranquilo, mas ia atrasar a minha formatura. Eu disse, não, eu vou. Passei 2 meses, aquela coisa toda. Quando eu voltei, ele tinha deixado o processo em cima da minha mesa para fazer o pós-doutorado. Aquilo já era um sinal fantástico, né? Então, seria muito, muito bom ficar no laboratório que eu estava trabalhando. E aí, a gente teve o tsunami de Fukushima. Eu estava lá, né? Então, o prédio balançou todo, aquela coisa toda. Eu acho que era umas 3:30 da tarde. Todo mundo correndo, desce, né? E aí, eu estava a 600 quilômetros de distância do epicentro, mas o prédio dançou. Foi para cima, para baixo, aquela coisa. A gente desceu, foi para o pátio. E aí, eu imaginando, nossa, amanhã, quando isso passar do Brasil, vai ser uma confusão. Caos. Foi dizer, né? Porque 3:30 da manhã no Japão, 3:30 da tarde no Japão, é 3:30 da manhã no Brasil. Sim. Então, quando minha família acordou, que viu aquilo, isso eu já tinha ligado, já tinha mandado mensagem, já tinha mandado tudo, né? Então, a família só ficou calma depois que eu consegui falar com eles, mas depois que eu acordei. Então, já tinha passado até o momento daquela 12 ligação, horas. 12 horas de diferença. O pessoal já fica assim, me ligou, eu não atendi, meu Deus. O que aconteceu? Então, era assim, volta, né? Vem pro Brasil, vem, aí não tá mais bom, vem. E eu disse, gente, eu tenho que terminar as coisas primeiro. Ainda faltavam uns 2, 3 meses para terminar tudo. E aí, terminei, né? Eu disse, não, eu vou pro Brasil, acalmo o pessoal, porque eu tinha que voltar por conta de tudo que aconteceu, eu tinha que voltar. Aí, quando cheguei aqui, acabei ficando. Eis a questão. Vamos lá. Acabei ficando. O cara que estava decidido a ser professor da faculdade de Nagoya. Chega no Brasil, acabou ficando. Teve um porquê especial? Casei. Casei. É importante, é uma coisa importante. É um momento marcante na vida de qualquer homem. Né? Cheguei, encontrei com uma pessoa, tomei a água de novo do Rio Tocantins. Pronto, né? Aí vai não quis mais sair. Não vai mais embora, você não vai mais embora. Tomou a água do Rio Tocantins de novo, renovou. Professor, me fala uma coisa. Conta aqui. Essa questão, você veio, ficou, casou, né? Essa pessoa é uma pessoa, assim, muito próxima de você? Como é que é? Família, né? Eu sempre brinco que é para melhorar a qualidade genética da família. Casei com uma prima distante, não uma prima perto, uma prima distante, para não dar problema. Casado hoje até? Tem quanto tempo já? Acho que são 5 anos. Eu lhe fiz uma pergunta muito difícil. Depois não é uma vai pergunta complicar, que se faça para um homem. Eu, particularmente, se fizer para vai fazer mim... 6 anos. São 6 anos agora que a gente está junto. Pronto, não errou. O engraçado é que no meu casamento, o meu orientador veio. Eu convidei ele. Ele veio ele e outro professor para o meu casamento. Ó, que bacana. Então, veio alguns colegas, né, de faculdade.
E aí foi muito bom vê-los todos, né? Até para eles sentirem como é que é diferente a cultura. Eu já fui em casamento no Japão e eles vieram para presenciar como é que é um pouquinho disso. E aí foi muito bom falar com eles. E também manter as portas abertas, né? Caso algum dia ainda tenha alguma oportunidade, quem sabe. Com certeza. Mas hoje eu não volto, né? Não tem essa pretensão de voltar. Não tem. Até porque hoje eu já criei raízes em Imperatriz. Mas, desculpa. Pode falar. Mas você pensa em outro lugar, sem ser no Japão? Para quem já está adaptado, seria o caminho mais fácil. Sim. Né? Mas se fosse para escolher um país fora do Japão, eu escolheria Canadá. Que hoje é onde está o boom da inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Então, tudo está sendo discutido lá. Lá no Canadá. É uma cultura que ficou muito forte, né? Tipo assim, a pandemia, ela veio foi muito difícil, né, para todo mundo, mas ela deu um boom muito forte nessa parte tecnológica, né? Fala um pouquinho para a gente, professor, sobre essa sua visão hoje, desse crescimento, né? Que a cada dia que passa ele está mais ascendente, né? Hoje em dia a gente está trabalhando com tecnologias que a gente não vê. São tecnologias embutidas, estão no celular, estão na televisão, tá? Tudo isso são desenvolvidas a partir do amadurecimento da inteligência artificial, das redes neurais, da forma que a gente vê isso. Então, a gente tem hoje uma parte muito técnica desenvolvendo tecnologia para facilitar a nossa vida, né? Quando você chega e fala, né, conversa com o Siri da vida, tá? Quando conversa com uma Alexa, tudo isso tem uma tecnologia por trás que demorou anos e anos para ficarem prontas. E aí a gente tem toda essa tecnologia que a gente pode estar aliando ainda a outros desenvolvimentos. Por exemplo, reconhecimento facial. Está muito avançado o reconhecimento facial, né? Então, tudo isso vem da inteligência artificial, da forma que você consegue fazer essa análise. E aí, você tem grandes potências trabalhando, né? Você tem China, você tem Canadá, você tem Estados Unidos, você tem Japão. O Japão, uma certa vez eu fui para uma conferência, né, há muitos anos atrás, e aí eu chamei o meu orientador e disse, vamos assistir tal palestra, parece ser muito boa. Era de um pesquisador americano falando sobre robótica. Aí ele olhou e falou assim, não, ele ainda tem que avançar muito para chegar no nosso nível. Uau! Né? Ele falou de um jeito descontraído, mas eu Sim. entendi que não ia fazer muito sentido assistir aquilo. Então, assim, existem diferenças tecnológicas. Hoje, se bem que hoje os Estados Unidos, eles estão na vanguarda do desenvolvimento robótico, mas demorou anos para que eles conseguissem chegar a isso. E o Japão também a gente nem fala. Entendi. Hoje o Brasil, ele tem algum centro específico tecnológico que trabalha essa frente hoje, professor? Ou só tem fora do Brasil mesmo? Hoje o INPA, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tem um pessoal muito bom trabalhando nessa área, tá? Mas, assim, um centro específico só para isso, eu não conheço, né? Mas a gente tem pesquisadores excelentes que destacam no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na realidade, tá? Bacana. A ideia, na realidade, que se a gente for pensar, minha área é engenharia biomédica, tá? Mas eu trabalho muito com a parte de inteligência artificial para fazer diagnóstico. Então, vamos pensar que eu posso utilizar um relógio inteligente hoje para fazer diagnóstico de COVID, tá? E o pessoal já está discutindo a ideia, no início já foi discutido, mas precisava analisar, verificar se dá certo, se não dá certo. Já imaginou? Daqui a pouco teu relógio apita e diz que, olha... Tá com Covid. Não, a gente não fala isso. Porque assim, a gente não pode fazer diagnóstico. É? Não, a gente não faz diagnóstico. A gente dá uma sugestão. Eu acho que tu tá com Covid. Olha, o relógio diz assim, olha. Não imaginou uma voz nordestina falando, olha. Tá assim uma arrastada, né? Olha, é possível que você esteja com Covid. Na realidade, ele dá um alerta, né? Possibilidade de algum tipo de doença, né? Por favor, procure seu médico. Mas já tem casos de pessoas que estão utilizando relógio inteligente e o relógio começa a dar sinais, né, de arritmia. Ô, meu, de vez em quando ele dá uma adaptada aqui, que eu fico, Então eu fico olhando, eu fico fazendo aqui a conferência. Você tem que ficar preocupado, porque funciona. De vez em quando ele dá arritmia. Então, a gente tem acompanhado casos de pessoas que deram arritmia, que mostraram no relógio, né, e os caras foram e foi detectado. Então, é a mesma coisa. A gente pode estar desenvolvendo algumas tecnologias que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, que é muito, muito útil, né? Com certeza. Hoje a tecnologia na vida de uma pessoa, ela é de suma importância,
mas tem os conceitos éticos também que a gente tem que verificar. Uhum. Por exemplo, será hoje um carro autônomo? Se o carro autônomo estiver numa determinada direção e ele não puder desviar de um obstáculo, que é uma criança ou uma senhora, qual dele ele vai escolher? Uau! E tem uma parada bacana. Professor, tem um filme muito antigo que eu acho muito bacana. Qual o nome? Eu, Robô. Sim. Né? Que trata um pouquinho sobre isso, né? Sobre a máquina cuidar do ser humano, né? E no caso desse filme ele trata, né, que uma máquina ela foi, digamos que, não vou dizer coagida, né, mas ela foi, digamos que seguiu uma ordem de um humano para matar, né? Essa questão hoje assim, porque tem um fantasma, digamos Sim. assim, né, nesse meio, né? Fala um pouquinho pra gente sobre desmistificando um pouquinho esses sentidos. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Né? Quando a gente fala, na ideia que eu dei do carro, em que ele vai ter que decidir em quem ele vai bater, por que ele vai decidir, né? Eu vejo pessoas que dizem assim, poxa, já está pré-programado isso. As pessoas têm eles se enganam com relação a isso. O que o sistema vai fazer é detectar qual é a probabilidade, tá, para reduzir o dano. Se ele detectar que um deles tem mais chance de sobreviver, ele vai bater naquele que tem mais chance de sobreviver, tá? Eu posso fazer uma regra para que ele calcule a probabilidade de, se eu bater na criança, ela tem mais chance de sobreviver do que bater na idosa. Então, são probabilidades, são cálculos probabilísticos que são feitos nem num piscar de olho, é muito mais rápido que isso. Uau. Então, esses carros hoje estão preparados para isso. Já teve acidente de carro, né, carro autônomo, com mortes confirmadas. Então, se analisou, né, o carro estava numa via de alta velocidade e alguém foi cruzar. Só que as vias de alta velocidade nos Estados Unidos, elas são completamente escuras à noite. E aí a pessoa foi passar e o carro só detectou os sensores, só detectou em cima. Então, eles fizeram um teste. Se fosse uma pessoa dirigindo o carro, ele conseguiria desviar? E aí, analisando todos os dados salvos, porque salva tudo, né? Analisando todos os dados, verificou-se que não tinha como desviar. Então, o carro em si, ele bateu porque não tinha outra forma, tá? Mas é a mesma coisa. Ele vai calcular as opções para ver o que ele pode estar fazendo para evitar aquilo. Agora, quando você tem, né, vamos supor que a gente já tem, quem sabe, né, a gente já tem um robô que foi programado para levar em consideração os comandos humanos. Se eu programar o meu robô para usar uma arma, que já tem, a gente já viu exemplos disso, ele pode chegar a matar uma pessoa sem problema algum. Porque ele não vai pensar, ele vai seguir uma ordem. Foi programado para aquilo. Né? Mas eu não sei o quão a gente está longe para chegar numa coisa dessa, se você mandar robôs para uma determinada guerra. Né? Não sei se ainda está... A gente já chegou nesse nível. Mas que a gente está numa tecnologia muito próxima de acontecer, tá. É porque cada dia que passa, avança-se mais. Avança, né? Muito. Então a gente já tem os drones. Os drones, já ia falar, né? Hoje a gente tem drones aí que com capacidade de alcance, né? Digamos que de visitar praticamente quase que outros países, né? Digamos. A gente pode olhar assim que o cara, numa base pequena ali, o cara vai muito longe, né? E você tem uma visão como se você estivesse olhando praticamente. Porque hoje com as câmeras que a gente tem, você consegue ter acertos milimétricos. Você consegue ter visualizações milimétricas de onde você está. Então, não faz muita diferença. Hoje está muito avançado. Muito. Mas o nosso avanço, vamos falar assim, nacionalmente, o nosso avanço é qual? Onde é que a gente está? A gente teve evolução? A gente está seguindo a onda? Né? Será que se a gente fosse sentar hoje, ter pessoas capacitadas e gabaritadas para desenvolver tecnologia, a gente teria? Eu vou fazer igual os japoneses fazem. Eu vou montar um prédio, botar computadores e botar uma cafeteira. Pronto, tá aí. Será que vai ter gente para desenvolver esse tipo de tecnologia, para a gente conseguir revirar esse mercado? Entendeu? Então, a gente precisa de brasileiros para fazer isso. A gente precisa de pessoas mais gabaritadas, mais capacitadas. Só que a gente falha muito, primeiro. O salário desse tipo de pessoa é muito alto. Então, a gente já não consegue pagar. Tá? Então, a gente não consegue reter esse pessoal. Eles acabam indo para fora, porque os salários são muito mais altos. E
os desafios, porque programador, se você perguntar o que ele gosta de desafio, ser desafiado a resolver um problema, tá? Então, programadores científicos, quando você dá um problema para ele vai buscar de todas as formas resolver aquele problema. Raiz. Encontrar justamente isso. É você tentar resolver aquilo de uma forma elegante. Não adianta ser de qualquer jeito. Tem que ser de uma forma elegante para que você explique e você sinta que aquilo saiu assim como se fosse um poema. Bacana. Eu estava até comentando aqui agora há pouco que eu estava vendo um vídeo do João Kepler, né? Que ele cita, né, que é uma área em ascendência, porque ele é um grande investidor de startups hoje, né? E a parte hoje de tecnologia, essa parte de inovação, essa parte de programação especificamente, deu um boom. Né? O cara, eu até citei com um exemplo bem raso, né? O cara que ganhava 5 mil vai para os Estados Unidos para ganhar 5 mil dólares por hora, digamos, né? E sentado dentro de casa, literalmente, né? Então, assim, deu uma crescente muito grande nessa área, né? E, igual você falou, né? Lá fora é um pouco mais valorizado essa área, e as pessoas que se capacitam aqui, automaticamente não quer ficar. Eu conheço mesmo, inclusive eu conheço um amigo meu, que na época, quando eu abri a empresa com o Marcos, a gente trabalhava juntos no mesmo coworking, né? E ele não trabalhava para empresas do Brasil. Por quê? Ele falou, cara, porque, primeiramente, eles não têm capacidade, não conheço uma empresa que tem capacidade de pagar um ticket no caso de como eles me pagam. Exatamente. Né? E ele foi justamente para o Canadá. Eu lembro que, né, eu passava lá ele estava na sala de reunião, né, fazendo aqui as call, né, e ele falando com o pessoal de lá, né, e isso só no computador aqui. Eu ficava assim, olhando assim, cara, é muita inovação. Não tem limite hoje em dia com acesso à internet, o acesso rápido, a nuvem, todos os dados, né? É tudo disponibilizado. Então, se você precisa fazer qualquer coisa, trabalhar em equipe de vários lugares do mundo, hoje é muito fácil. Você pode deixar uma câmera ligada, você está trabalhando. É como se você estivesse no escritório. Não precisa estar em um local específico, né? E aí a pandemia veio para mostrar que é capaz disso acontecer de qualquer lugar do mundo. Então, a gente está vivendo esse momento. E aí a gente precisa estar atrás disso para melhorar. Né? As pessoas não sabem, é que nem eu falei, a gente tem bolsas de estudo, pouca gente conhece. A gente tem trabalhos remotos para quem fala um inglês razoável. Então, tudo isso está lá. As pessoas hoje, elas, eu vou enviar um currículo para saber se eu consigo ser contratado. Cara, você tem tanta vaga, tanta coisa para fazer online, que às vezes você nem precisa sair de casa. Tá? Mas as pessoas precisam evoluir, elas precisam se capacitar. O que falta é capacitação. E aí a gente vê ensino médio, tá? Faculdade, universidade. A gente não vê isso, as pessoas dando esses exemplos, né? Terminou, vou pegar um emprego. Sim. Vou fazer alguma coisa. Não. Cara, você tem muita coisa para fazer, tá? Hoje você tem com YouTube, Google, são tantas ferramentas, são tantas coisas para fazer que... Professor, você não acha também que a falta de investimento, principalmente na educação básica, né? No começo da educação básica, ensino médio, há essa falta de investimento nessa área de tecnologia? Porque eu acredito que quando o estudante se forma, né, no ensino médio, vai fazer o vestibular, já vai sempre para aquelas... Para de sempre, né? Medicina, direito, engenharia. Não há esse investimento, essa procura nessa área de tecnologia. O quanto também hoje ela está sendo importante. Eu sempre vi e sempre vou defender isso. Em que sentido? Os nossos professores, eles são, assim, a gente tem professores muito bons, mas qual é o incentivo que o professor dá ao aluno para que ele busque outras coisas? Por exemplo, a gente tem um Instituto Militar de Engenharia, um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que são grandes instituições. A gente tem alguns alunos aqui maranhenses que foram aprovados, né, que estão estudando lá. Mas você não vê ninguém divulgando isso. Sim. Né, ninguém incentivando. Porque são locais onde a tecnologia é divulgada, é explorada. E aí a gente tem fugiu agora o nome? Você tem os campeonatos brasileiros, tá, de ciências, de biologia, matemática, química, física. Quando vocês estavam no ensino médio, alguém falou isso para vocês? Alguém incentivou vocês a participarem? Eu participei de uma vez.
Eu lembro que na época, quem era meu professor orientador era o professor Magno. Você lembra do professor Magno? Sim. Pronto. A gente teve, assim, uma ligação muito forte no ensino médio, eu e o professor Magno. Porque eu sou um cara que nunca gostei muito de números, né? E ele, na simplicidade do ensinar, do jeito bruto que ele era, bruto que ele era, Mas ensinava bem. mas era um cara, assim, excepcional. Fantástico. Eu lembro que uma vez a gente entrou em debate na sala, eu e ele, a gente tentando ligar uma lâmpada com uma laranja, Sim. né? Aí ele ficou naquilo encucado juntamente comigo ali. Ele falou assim: amanhã eu vou trazer 2 laranjas, tu traz os fios, que a gente vai ligar esse negócio aqui. E ele não tinha papas na língua pra falar, né? Ele falava muito palavrão, né? Eu vou ligar, vou nem falar, vou falar aqui não, mas ele falava muito palavrão. Aí a gente ficava naquele debate. Então, assim, eu vejo que falta muito disso hoje. Ensino raiz. O ensino raiz, entendeu? Do professor, ele não ser tão teórico, mas ele não é nem se misturar, mas ele envolver o aluno de uma forma que ele seja cativado. Outra parte muito bacana que eu lembro do meu ensino médio é que o quê? Tinha-se já as salas de computação, de informática, tudo, mas sem brincadeira. Eu lembro como se fosse hoje. Sabe o que a gente ia fazer na sala de informática? A gente passava um período lá, uma aula, né? Literalmente uma aula. A gente passava 1 hora ali, 45 minutos ali, olhando o Facebook. É verdade. Desenhando no Paint. Tanto potencial que se tinha para ser aproveitado ali, só que assim, a gente não tinha o estímulo, né? A gente não tinha o estímulo e não botando a culpa, digamos, na escola, né? Porque o aluno também tem um grau de responsabilidade, né? De ir atrás. Mas tu não tinha professores gabaritados para estar trabalhando nessa área. Na Não, época não tinha. Ei, sabe quem era a professora? Era a professora de inglês. Era a professora de inglês. Então, assim, tem-se um leque de coisas que eram erradas, né? Que fazem com que algumas coisas, elas andem meio que para trás, né? Eu vim aprender um pouco de tecnologia depois que eu terminei meu ensino médio. Eu fui ter um pouco mais de vivência com relação a isso. Eu comecei a programar muito novo. Eu acho que eu tinha os meus 14, 15 anos, né? Era na Data Control, aqui em Imperatriz, muito antigo. Verdade. Então, quando a Data Control entrou em Imperatriz, eu fui, né, me inscrevi para trabalhar com programação. Então, com 16 anos, eu já programava. Né, já tinha feito o básico. Né? É tanto que, na época, não tinha programadores em Imperatriz. Eu recebi um convite para trabalhar. Era no Banco do Nordeste. E aí, minha família, na época, não deixou porque eu era de menor, que ela precisava de autorização e tal, aquela coisa toda. Mas, para tu ver, eu tinha acabado de terminar o básico, né? Conheci o básico. E não tinha programador, não tinha ninguém. Então, eles estavam procurando alguém para começar a trabalhar com isso. Então, naquela época, a gente trabalhava hoje com linguagem praticamente mortas, que era COBOL, né? Basic, um pouquinho de Fortran. Então, conhecia um pouquinho para poder estar trabalhando, mas nada muito aprofundado. E aí eu acho que talvez desse início teve toda essa paixão para chegar onde eu cheguei hoje. Sim. Hoje você lidera um departamento? Não, eu estou num núcleo, tá? É uma coordenação que é um núcleo de tecnologias educacionais da Universidade de Selma. Então, a gente ensina professores a usar tecnologia a favor deles em sala de aula, tá? Então, vamos supor, vamos fazer um quiz completamente digital, tá? Então, a gente monta o quiz de forma que a gente usa gamificação, tá? O aluno chega, é um jogo, tá? Você tem 30 segundos para resolver uma pergunta curta. Então, todo mundo aparece a pergunta na tela, né? Os alunos, no celular deles, aparece só as opções para marcar. Então, quem marca mais rápido, pontua mais. Ganha mais ponto. Né? Então, são tipos de tecnologia que a gente vai ensinando. A utilização do tablet. Hoje em dia, vocês devem imaginar assim, poxa, é cansativo assistir aula, né? Mas é porque, às vezes, o professor usa uma tecnologia que já é muito antiga. Eu dou o exemplo do PowerPoint. Hoje, assistir aula de PowerPoint é maçante. É chato. É chato. Mas se você pega um tablet hoje, né, com uma caneta, e você liga ele na tela, você vai riscando. É mais intuitivo. É mais intuitivo. Então, você começa a fazer os desenhos, você começa a escrever e a explicar para o aluno. Isso você andando na sala, porque o tablet está ligado na TV. Então, os professores começam a ter essa ideia intuitiva de como usar esse tipo de coisa, tá? Ou então, uma mesa digitalizadora.
Tá? Então, bacana. vai avançando. Aí a gente tem tecnologia de realidade virtual. A pessoa bota o óculos, entra praticamente dentro de uma sala, onde ele vai ver toda a fisiologia. Todo o corpo humano completamente dissecado. Então, tu vai tirando camadas, vai apertando. Tu nem percebe que tu tá em uma sala. Então, nossa preocupação é da pessoa sair batendo em alguma coisa. Porque quando tu imerge dentro dessa sala de realidade virtual, tu aumenta e diminui o corpo, tu entra dentro das células. Então, é fantástico esse tipo de coisa para estar utilizando no dia a dia. Dá um grau de profundidade, né? Da pessoa vivenciar mesmo ali, quase tátil, né? O sentimento é o seguinte, as pessoas, eles fazem muita comparação, eu vi muito isso. Poxa, eu não preciso ir para a universidade. Por quê? Porque eles ensinam igual eles ensinavam há 100 anos atrás. É o professor, o quadro. Não existe mais isso. Hoje em dia a gente está interligando as coisas, né? Você tem que usar essas tecnologias para fazer a diferença. É você trazer um mundo completamente diferente para o aluno. O aluno hoje em dia ele usa o quê? O que vocês usam? Vocês conseguem ficar longe do celular? Não conseguem. Não. Então por que eu não uso o celular a meu favor? Tá? Então assim, tem dias que o pessoal está com o celular na mão. Aí você, mas está todo mundo com o celular na mão, estão fazendo um determinado tipo de atividade. Estão buscando alguma coisa. E é assim que a gente trabalha. Quando tu tem uma dúvida, tu faz o quê? Vou no Google. Não, automaticamente. Vou no Google. Tá? Mas nem tudo tem que ser no Google. Às vezes, a gente tem alunos que não sabem nem encontrar no Google. Eles não sabem a diferença do que é um browser, né? Como é que funciona um navegador. Eles se perdem ainda. Então, ainda falta esse tipo de coisa. Talvez a base da educação é o seguinte, eu vou dar a base tecnológica para que eles comecem a entender como é que funciona, para que eles possam fazer buscas. A gente tem o ensino EAD, tá? Hoje em dia. O que vocês acham do ensino EAD? Muita gente critica porque, poxa, eu não tenho um professor. Mas quando vocês querem aprender alguma coisa, quando vocês gostam de alguma coisa, vocês não vão atrás? Óbvio. Sim. Óbvio. Então, por que não tem esse mesmo sentimento quando você está fazendo uma disciplina no EAD? O professor, ele tem que ser apenas um mediador. Se eu tenho dúvidas, eu vou tirar com ele. Entendeu? Agora, conhecimento básico, para mim ler, entender, é fácil. Agora, quando eu chego numa pergunta que eu não sei a resposta e eu não encontrei no Google... e tá quase impossível de você achar outro. Entendeu? E aí eu posso perguntar para alguém que sabe muito mais do que eu, que tem muito mais experiência. A diferença entre um professor doutor, um PhD, hoje, é porque o cara tem muita bagagem. Às vezes tu pergunta alguma coisa para ele, ele nem olha. Ele só diz, olha, vai em tal lugar, olha isso, dessa forma, muda isso. Aí tu vai, né, disse, mas o senhor não vai nem olhar. Eu disse, faça. Aí o cara vai, mexe, professor, funcionou. Então é bagagem, entendeu? A gente estuda muito. Tem teorias que dizem que após 10 mil horas de estudo, você se torna gênio em alguma coisa. Tá? Aí você tem caso de Beethoven, que começou a compor muito cedo. Com quantos anos ele começou a tocar? Com quantos anos é que ele fez realmente sucesso? Então você conta aquele tempo todo e você vê que deu mais de 10 mil horas. Tá? Um professor com doutorado, ele é muito especializado numa determinada área, mas ele passou o quê? 3, 4 anos estudando 8 horas, 9 horas, 10 horas num determinado assunto. Então ele sabe aquilo de ponta cabeça. Entendeu? Isso é que faz a diferença. Bacana. Professor, assim, hoje, o maior desafio hoje de um professor na sala de aula, né? Digamos, na sua área, qual que é esse maior desafio hoje que vocês têm, que vocês encontram? Internet, né? Não no sentido dos alunos terem acesso, né? Mas porque assim, a gente tem muita informação e aí os alunos, quando a gente fala alguma coisa, alguns alunos estão buscando aquela informação na internet. Então ele vai surfar em muita informação que ele não vai saber filtrar. E ele tenta trazer aquilo para a sala de aula. Quando ele traz, ele mistura as coisas. E aí a gente tenta explicar que não é daquela forma. Tem provas, já tive provas que o aluno veio dizer que a resposta não era aquela da prova. Eu disse, olha, essa questão foi elaborada desse jeito, tá aqui. Mostrei por A mais B, expliquei. Eu disse, mas eu vi um vídeo do YouTube que o cara falava que era diferente. Eu disse, mas é a fonte. Você não pode pegar qualquer informação. Então, fake news hoje está tão alastrada, as pessoas falam qualquer coisa e você aceita. A gente não tem essa consciência do crítico, de criticar aquilo. Ou, às vezes, quando a pessoa pega um artigo, né, um artigo para ler, porque está publicado, ele acha que é verdade. E não é. A gente tem
muitos artigos ruins, mas também tem muitos artigos bons. Então tem que ver a fonte. Quem é, quem não é. Procurar ver, entender. Eu digo muito para os alunos, olha, você não precisa saber tudo, mas você precisa discernir entre o certo e o errado. Quando você pega alguma coisa, você olha, eu acho, né? Eu não gosto nem de usar a palavra acho. Pronto, Isso aqui não tá fazendo sentido. Então vamos procurar ver por que não está fazendo sentido, tá? Então tem que ser crítico. Ah, tem muita informação na internet? Tem. Qualquer pessoa hoje pode conseguir informação, tá? Agora, eu ainda acho que a pessoa tem que ter uma graduação, porque você vai ter o contato com as pessoas que vão te orientar. Não é que você vai aprender. A gente aprende sozinho. Mas tem que ter aquela pessoa te dando base, sustentação, aproveitar. Eu digo muito, vocês aproveitam muito pouco os professores. Isso é verdade. Eu penso, vocês aproveitam pouco. É verdade. A pessoa aproveita pouco. Poxa, eu tenho um cara que sabe muito. Aí eu venho perguntar coisa boba? Não, eu sento, né? Com perdão da palavra, eu boto a bundinha na cadeira, começo a estudar. E quando eu bato em alguma coisa que eu não sei, eu vou em quem pode me ajudar. Que está perto, né? E aí facilita as coisas. Agora, se a gente continua, né? Eu disse, não, eu vou pegar só o que o professor está passando, porque é o básico, não me aprofundo. É só o feijão. A gente não avança. Não dá para avançar. Né? E aí a gente tem muitos alunos que pensam nisso. Existe uma geração inteira que é só vai para a aula, assiste e volta. Não, o professor só passou isso, não preciso fazer mais nada. Nem pega num livro depois. E aí sempre tem o problema. Tempo. Eu não tenho tempo. Não consigo. A desculpa do universitário. Desculpa do universitário. Poxa. Né? Eu tava me cobrando esses dias. Eu tava me cobrando porque eu tava querendo voltar para academia. E eu não conseguia. Comecei a acordar às 5 da manhã. Eu tô me tornando uma pessoa que eu não queria. Aquela que acorda às 5 horas. 5 horas da manhã para ir para academia. Então, consegui tempo. Tá dando certo? Tá. Então, conseguindo. Voltei faz pouco tempo, mas tá. E aí, eu chego, né, e tento aproveitar o meu horário ao máximo. Aí eu defini, eu disse, olha, 9h30, 10 horas eu já quero estar na cama para poder aproveitar o meu dia inteiro. Então, era aquele tipo de pessoa que acordava 7 horas, né, 7h30, porque começa 8h20, ainda dá tempo, né? Comecei a acordar um pouco mais cedo, mas acordava, né? Vida de imperatrizense, acorda, em cima do horário, se arruma, porque é tudo perto. Aí você volta, almoça, dorme, cochilinho de 15 minutos, e volta para o trabalho. Mas aí você não pensa que esse tempo, você pode ganhar esse tempo. Ninguém tem costume aqui de levar a marmitinha pro trabalho. Quem leva? Poucos. A gente tem aqui 2. Você ganha tempo, cara. É assistir uma aula, assistir um vídeo interessante, um webinar, alguma coisa que vai te dar algum tipo de conhecimento. Tem que aproveitar isso, entendeu? E aí eu tô me cobrando esses dias para dar uma atualizada em vários conhecimentos que eu tinha e que eu acho que tem que dar uma melhorada. Então, às vezes, o meu japonês já não está tão bom. Aí eu disse, não, vou voltar a estudar japonês, né? Vou voltar a me aprofundar no inglês. Então, é isso que eu estou fazendo. Se reciclando, né? É importante. Tentando não perder o conhecimento que a gente tem. Porque, assim, você demorou tanto tempo para conseguir aquele conhecimento. Aí você não pratica, você perde. Poxa, se eu perder, vai ser pior. Vou ter que voltar do Vou ter que voltar de novo. Então, não, vamos tentar continuar. Deixa eu manter aqui para mim não perder. Vamos manter, entendeu? Fazer alguma coisa que vai me agregar alguma coisa. Bacana. Eu tô vendo que você trabalha bastante, né? Trabalha muito, né? Eu gosto. Eu sou de uma geração que talvez o trabalho em si ele seja um complemento, não um complemento, mas a atitude em si, né? De estar trabalhando, de estar ali fazendo, se dar o trabalho. Que é algo que é prazeroso, né? Sim. Muito prazeroso. Até aquele velho ditado, né? Quando você trabalha no que gosta, não é trabalho. Não é trabalho, né? Dentro dessa sua realidade de vida hoje, né? Tem um segundo hobby que você costuma fazer? Sim. Viajar. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Toda folga que eu tenho, todo feriado, que sempre dá uma janela, eu tento viajar. Então, você já foi assim para muitos países, assim, fora assim, viagens mesmo? Como é que tá? Já andei bastante. Assim, a América do Sul não conhecia, né? A América do Sul não conhecia também muito o Brasil. Então, aproveitei para conhecer vários lugares no Brasil. Já dei algumas passeadas fora, assim, bem longe. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Assim, não tão pequeno, né? A primeira viagem fora do país foi pro doutorado.
E aí eu acho que quando eu cheguei lá, eu tomei gosto pela coisa e não Deixa eu quis dar mais parar. sequência aqui. Então, quando eu vim morar no Brasil, que eu decidi ficar, foi uma proposta de vida. E tá, eu vou ficar, mas eu vou viajar, eu não vou ficar parado. Então, trabalho muito, me dedico, mas quando eu viajo eu tento também desligar um pouquinho. Nem sempre dá, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não para, não tem como. Se você conseguir... Eu te dar um exemplo, uma vez eu tirei férias. Tava de férias, tá? Tava num voo internacional, comprei um pacote de internet para ficar trabalhando dentro do avião, porque o voo era de 8 horas, eu acho. Então eu tava dentro do avião, trabalhando, minha esposa olhava para mim e disse, eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu vou fazer o que aqui? Mas, hoje em dia, com tecnologia, hoje você tem internet dentro de um avião internacional, então você não para. Se você quiser ficar, você faz uma ligação, você manda o WhatsApp, você não fica no escuro. Depois, se você conseguir uma receita aí pra gente... Ah, tá. Não, Leia se eu precisa. tava falando que ligar aí. num futuro próximo, além das viagens, né, eu tava pensando em fazer uma segunda graduação. Até falei pra minha esposa hoje, estava falando que talvez eu queira fazer gastronomia esses dias. Ele disse, não, mas gastronomia? Mas tu não é de cozinhar. Eu disse, mas eu gosto de criticar. Quer saber se tá bom. Você é fã de comida? Gosto, bastante. Assim, nessas regiões que você já passou, viajando países e tudo, qual foi a melhor comida que você já provou, assim, degustou? Eu sou um grande fã de carne. Pronto, é dois. Gosto de carne, não sei, maranhense é uma coisa assim, eu não sei se é do maranhense, né? Mas a gente gosta muito de carne. E teve uma carne em especial no Uruguai, que eu comi, que foi de outro mundo. Muito boa. Olha que eu já comi muita carne por aí, tá? Mas aquela tava excepcional. Eles sempre falaram muito da carne argentina. Eu disse, não, vou na Argentina, vou experimentar a carne. Quando cheguei na Argentina, já não estou mais colocando sal na carne, então não tem aquele tempero. Ah, então não tem graça. A carne Não sem tem, sal, sem graça. sem sal, mas eles dão um pacotinho de sal. Ah, mas não é a mesma coisa. Não dá aquela maturada ali, não dá. o sal. No Uruguai, eles têm aquele churrasco, né? Mas o churrasco com sal, ainda com todo aquele tempero. Então, e aí, ultimamente, eu me vi também um amante grande de vinho, né? Então, tenho visitado algumas vinícolas, degustado alguns vinhos. Eu não sou, assim, um enólogo, mas eu tenho minhas críticas. Eu aprendi um pouquinho. A gente aprende um pouquinho, vai aprendendo aos pouquinhos. Você vai sabendo. Bacana. Tá com esse plano futuro aí de fazer a faculdade de gastronomia? Tô querendo, se der certo, né, quem sabe, até fazer um curso EAD. A gente não tem tempo para ficar presencialmente. Mas tem curso EAD de gastronomia? Tem. A Universidade CEMO hoje está oferecendo. Pronto, sai nem de casa. Né, o curso. Então, é bem interessante. Eu quero entender um pouquinho também, né, como é que funciona. Eu nunca fiz um curso... EAD a gente faz. Sim. Mas eu nunca fiz um curso de graduação no formato EAD, né? Então, quero ver como funciona, principalmente o curso de gastronomia, que é muito prático. Sim, eu estava pensando justamente muito nisso. Prático. E aí eu queria entender como é que vai ser esse contexto. Né? Provavelmente deve ter algumas aulas práticas, eles têm no cronograma algumas aulas práticas, mas quando vai acontecer, como vai acontecer, né? Então estou bem curioso. Eu já quero praticar. O curso de gastronomia que eles têm, a gente já tem um curso de gastronomia formado no Renascença, em São Luís, então muito bem falado, né? Já tem uma certa tradição, e eles estão querendo trazer isso para o AD. Então, estou querendo aproveitar. Pronto. Pega no embalo. Bacana. Professor, planos futuros. Como é que tá? Porque hoje você é um empreendedor, a gente costuma falar, sou empreendedor do CNPJ Leio, né? Como é que o professor Fausto vai falar assim, não, eu vou começar a trilhar aqui um caminho, tem esse plano? Quando eu cheguei no Brasil, né, que eu decidi ficar, a minha ideia era sempre formar uma empresa, uma startup, alguma coisa voltada para diagnóstico, mas diagnóstico utilizando os nossos meios, tá? Que aí seria um relógio inteligente, tá? Facilitar a vida dos médicos, que antes a gente não tinha consulta online, com a pandemia foi possível também fazer isso acontecer, mas a gente vê muito, por exemplo, você tem hoje tecnologia que quando você está passando já consegue medir temperatura, pressão, que mais? A gente pode estar utilizando isso para prever certo tipo de doença. Já imaginou? Você está trabalhando e aí consegue ser diagnóstico de depressão? Tá? Por quê? Porque você vai ter uma câmera em cima
do seu computador, você vai estar trabalhando todo santo dia, aquela câmera, mediante a autorização de vocês, ela pode estar gravando as informações e ela pode estar fazendo um reconhecimento facial e um reconhecimento de voz para detectar características que levam à depressão. Interessante. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, já tem estudos nessa área, né? Então, tem padrões que a gente pode estar trabalhando. E isso é, assim, ponta da ponta. Não utilizamos, eu não sei por que utilizamos, é que nem carro elétrico, né? A gente hoje tem a Tesla, que decidiu fazer carro elétrico e todo mundo está seguindo, mas não tinha ninguém. Puxou-se uma tendência, Puxou-se né? uma tendência. Então, vai ter um momento em que grandes empreendedores vão ver isso, que é uma tendência, e vão começar a investir. Então, vai puxar todo mundo. Até um tempo atrás, a gente não tinha casa inteligente. Hoje em dia, quase todo mundo tem um Alexa em casa. Sim. Né? Então, tá muito barato de fazer esse tipo de coisa. E acessível. E por que a gente não utiliza isso para o bem-estar? No Japão, a última vez que eu estava acompanhando, a gente tem camas com sensores. Então, o cara deita, já começa a pegar todos os sinais vitais. Então, a gente vai processando aquilo, vai trabalhando ao longo do tempo e a gente consegue verificar se tem alguma coisa fora do lugar. Né? Se tem algum sinal que não está da forma que a gente queria. E aí a gente consegue dizer, olha, vai no médico, vê o que está acontecendo, provavelmente vai ser isso. Mas a gente não pode fazer diagnóstico, né? Como eu disse, a gente não dá diagnóstico. A gente Eu acho. aquele, olha... Talvez. Né? Possivelmente. Possível. Por favor, procure seu médico. Há indícios. Indícios que provavelmente... E, se tu for pensar, vou te dar um exemplo bem grosseiro. Mamografia. Tá? A mamografia é muito utilizada há muitos anos. É uma técnica já bastante antiga, bem conhecida. Mas se eu colocasse hoje 1000 mamografias para um médico analisar, um especialista da área, ele ia ter um acerto de aproximadamente 80%. É um dado que precisa ser melhorado, né? Assim, 80%. Por quê? Às vezes ele está cansado, às vezes ele não deixou passar algum detalhe, tá? Então, pode acontecer desses 20% ser ela, tá? Então, se ela foi diagnosticada com câncer e não tiver câncer, ela vai ter que procurar fazer tratamento. Isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. Mas, se ela não for diagnosticada, quando o câncer evoluir, ela também vai gerar um custo muito maior. Então, tem esse viés. Se eu pego hoje um computador para ele fazer essa análise, eu tenho acerto de 99,9%. Uau. Então, a tecnologia em si, ela veio e ela tem que ser utilizada. A gente está tentando implementar isso. Né? Cada vez mais, quando vocês vão fazer um exame, ele está ficando cada vez mais tecnológico. Sim. Vocês chegam para que você entrando numa nave espacial. É verdade. Uma coisa que eu acho muito... Assim, eu estou acompanhando agora com um pouco mais de constância, né? Consumindo mais conteúdo médico. Uma coisa que me chama muita atenção hoje é a forma de como alguns médicos operam utilizando, no caso, a tecnologia, né? No caso, a cirurgia robótica. Uhum. Cara, é muito fascinante aquilo. Não, e a precisão. Tem uma precisão é aquela altíssima. precisão cirúrgica mesmo. Né? Muito bacana. Eu fico assim, cara, a gente evoluiu muito. Mas eu acho que ainda dá para evoluir mais. A gente usa pouco. Porque a gente fica com medo da tecnologia. Tem muita gente que não consegue absorver aquilo. A pessoa fica com aquele receio. É o receio de a a máquina até tomar. hoje A máquina vai tomar o meu lugar. A gente brinca do Exterminador do Futuro, dela. Meu Deus do céu. Não sei. Mas assim, a inteligência artificial do Exterminador do Futuro, o pessoal fica com receio, né? Da máquina de fato tomar o poder, né? E querer dizimar a população. Na realidade, é muito difícil. Não é que seja difícil, mas tem o pessoal que discute sobre inteligência artificial tem toda a ética por trás, né? É que nem aquelas leis do Asimov que aparece eu robô, né? Aquelas leis. As 3 leis. Então, será que tem que ser implementado ou não tem que ser implementado? Será que tem que deixar o robô em si tomar as decisões, a que ele quer? Então, tudo isso vai ser discutido. Quando a gente chegar nesse nível, tá, em que o robô vai ter toda a liberdade, a gente vai ter que discutir isso de uma forma ética. Se a gente deve, se não deve. Então, será que se eu pudesse transformar, pegar todo o conteúdo, a minha atividade cerebral, eu posso transferir para um robô? Dá um exemplo. As pessoas não querem perder parentes. A gente não quer perder um ente querido.
Se eu pegasse todo o conhecimento dele, conseguisse transferir para um robô, será que eu conseguiria fazer com que esse robô se expressasse da mesma forma? Tem um caso engraçado que eu estava lendo, um senhor, né, programador, pegou todos os e-mails, pegou todas as cartas trocadas, pegou todas as mensagens da falecida esposa dele. E aí ele fez um chatbot pequenininho ali, foi programando para que o chatbot se comportasse como se fosse a esposa dele. No final, o chatbotzinho estava escrevendo e se comportando da mesma forma que era a esposa conversando com ele. E aí, qual a ética disso? Desliga, não desliga, mantém? Eu estou trazendo uma pessoa que está morta à vida novamente? Tem os casos, né, como esse. Tem os filmes que nos fazem também refletir. Tem aquele o Transcenders, né? É um filme que fala um pouquinho, uma história parecida com essa, né? Que você fica naquela, eu deixo a pessoa aí ou eu mantenho aquilo de memória que ela tem aqui. A verdade é que a gente nunca quer perder, a gente sempre quer manter, e tem um custo. A gente não está acostumado. O ser humano é a única pessoa o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Verdade é essa, a gente sabe que vai morrer, a gente não está preparado. Quando chegar a hora, eu disse, não quero ir não. Não, moço, passa deixa mais um pouquinho. Passa bem minha senha aí. Me dá mais alguns dias, alguns anos, né? A gente, praticamente as pessoas não querem, e a gente sabe, a gente não se prepara para isso. Então, é complicado, mas eu tenho que deixar um legado. Qual é o legado? É o que você faz, é o que você desenvolveu, tá? Então, eu acho que isso é que é importante, o legado de tudo que você fez para as pessoas que estão vindo. O conhecimento que você desenvolveu, as coisas que você fez, você tem que ser lembrado por isso. Meu avô, eu sempre lembro do que meu avô fez, do que ele me ensinou, né? Foi uma pessoa muito íntegra, então eu aprendi muito com ele. Bacana. As memórias ficaram... Ficaram, né? Então dá vontade de pegar e escrever um livro, né? Para não se perder isso. Então juntar todo mundo, um pouquinho de cada coisa e juntar. Não tentar manter ele vivo, né? Porque cansa, gente. E o corpo da gente também tem um limite. É um limite. Então, quando a gente estende isso ao extremo, a gente também está fazendo com que as nossas células cheguem a um extremo. Então, é cansativo. Verdade. Bom, uma visão muito bacana, né? De presente e de futuro, né? Professor, uma última pergunta, que é basicamente um conselho, né? Um conselho para a juventude hoje, né? Nesses tempos atuais. Buscar conhecimento, tá? Quando eu me vi pensando em fazer um doutorado, eu me baseei muito em filmes que a gente assistia. Na época tinha muita sessão da tarde, a gente assistia muito filme na sessão da tarde, e tinha sempre alguém que tinha um doutorado, um PhD, era alguém que podia mais, né? Tinha uma capacidade muito alta de pensamento. E aí eu me vi e disse, não, vou seguir essa linha, eu vou fazer um doutorado. Meu sonho era chegar e fazer um doutorado. Mas aí eu me vi o seguinte, a gente tinha um estudo muito deficiente, tá? Professores muito bons, mas um estudo muito deficiente. E aí eu busquei fora, às vezes eu buscava muito fora. Buscava em livros, conhecimentos. Hoje é muito fácil você ter conhecimento. Você vai no YouTube, pega uma videoaula, você assiste. Mas você tem que filtrar aquilo que você está vendo. Não é só pegar aquilo que está ali e aceitar. Você tem que ter uma visão crítica. Então, eu diria que a gente precisa fazer com que a gente leia mais, tá? É aquela velha história, quantos livros você lê por ano, né? A gente lê pouco. O brasileiro lê uma média o quê? De menos de um livro por ano, gente. Assustador. Tem uma estatística aí que é terrível, viu? Menos de um livro por ano. Então a gente tem que ler mais, criar uma visão crítica, saber o que é certo e o que é errado. Hoje em dia está todo mundo preocupado com as informações que chegam no WhatsApp. Só isso. Que não sabe nem discernir, né? Não vai atrás. Do jeito que pega, só manda para outro. Não vai atrás. Não vai atrás. Verdade. Não tem. Então, criar um conhecimento crítico da coisa, do mundo em si, para saber o que é certo e o que é errado, e procurar conhecimento fora da escola, tá? E usar o professor do jeito que é a forma correta, para você tirar dúvidas. Um mediador. É um mediador. Bacana, show de bola. E aí, bora fazer? Bora mudar de curso? Já. Eu sempre fico, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida?
Não, mas bacana. a gente tem muita gente boa, entendeu? Não é porque... Eu sempre dou um exemplo, falo assim, gente, eu vim de uma cidade muito pequenininha, Ribeirãozinho, né? Aí mudei para Imperatriz, mas por que eu cheguei aonde eu cheguei? Muita força de vontade, muitas horas de estudo, dedicação. E aí eu me pergunto, poxa, tem tanta gente que tem a mesma linha aqui em Imperatriz, que aí as pessoas ficam muito apagadas, que você não conhece essas pessoas, que não se tornam pessoas que você se inspire. Poxa, eu vou fazer isso, entendeu? E a gente sempre se limita. A gente se limita. Quando vai para academia, eu não posso botar esse peso. Ah, eu não vou conseguir aprender isso. Cara, chega num ponto que tu tem que se desafiar. Se tu não desafiar, tu não avança. Né? Nem que fique um pouquinho dolorido no outro dia. É verdade. Se vendo aí, não é correr de academia. Então, assim, pega um problema, tenta resolver. Vai avançando. Pequenos, vai avançando, passo a passo. Sempre. Essa história de você, eu já quero... As pessoas se cobram porque eles já querem estar num nível muito avançado. E o nível se cria ao longo de pequenos caminhos, de pequenos passos. Então, vai fazendo isso no dia a dia, no final, você consegue juntar um conhecimento muito grande. Né? Eu não consigo isso. Quem disse? A pessoa se auto-sabotando, né? né? Todo o tempo. As pessoas não acreditam em si. E aí, às vezes, a gente passa, o professor passa de um lado, ele se torna psicólogo. Ele diz, olha, você consegue, mas você tem que se dedicar. E aí a pessoa, no primeiro erro, ele desiste. Ele não quer continuar. Vocês, quantas vezes vocês já pararam em alguma coisa que vocês iriam fazer? Muito. Várias. Hoje eu sou um cara um pouco mais persistente. Mas justamente por causa disso que você está falando. Eu tive um problema muito sério no meu doutorado. Né? Eu peguei um assunto que era altamente complexo e eu peguei aquilo para mim e disse, eu vou resolver esse negócio, não é possível. Questão de honra. Minha tese de doutorado era craquear o sistema cardíaco. Entender como é que funciona o coração como se fosse uma programação. Quais são os códigos neurais que fazem com que o coração bata da forma que ele bate. Então, se eu quebro esses códigos, eu consigo identificar por que ele acelera, por que ele desacelera, se está tendo algum tipo de inflamação, se está tendo algum tipo de influência. Então, através desses códigos, eu consigo identificar vários tipos de doença. Esmiuçou bem, hein? Mas foi dor de cabeça, foram 4 anos aí trabalhando em cima disso, entendeu? Para tentar entender. E aí você precisa de dados, informações, juntar as peças, porque você tem que construir uma história. E quando não tem nada sobre o tema? Então eu tive que construir, juntar várias coisas para chegar a um determinado resultado. Isso me deu um incentivo muito grande, pois se eu conseguir fazer isso, por que eu não consigo fazer outra coisa? Você se autodesafiar é bom para isso, né? É você romper os seus próprios limites. E não deixar com que qualquer problema, por maior que seja, ele te barre naquilo que você tanto almeja, que é o avançar. Né? Hoje em dia eu vejo assim, os alunos falam muito assim, para o seu trabalho. Né? Aí, trabalha, vai para a universidade, aí acabou o dia. Poxa, gasta um pouquinho de tempo, é que nem um colega, né? Leva o lanche, para aquelas horas, dorme mais cedo, chegou, dorme, acorda mais cedo. Né? Então, tenta ter um tempinho ali. Eu estou ouvindo música. Não vai ouvir música, vai ouvir alguma coisa relacionada àquilo que tu tem que aprender. Tá? Foca. Eu falo que os 4, 5 anos de universidade, de faculdade, eles passam muito rápido. É muito rápido. Você não vê. E aí, quando você termina, vem aquela dúvida. O que eu vou fazer da minha vida? Sempre tem. Um dia que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Eu tive muita sorte. Porque quando eu terminei, eu passei para trainee. Né, de uma empresa de telecomunicações. Mas eu decidi não ir e fazer o mestrado. Então, o mestrado foi muito rápido, já pulei para o doutorado, me desafiei todo o tempo. Né? E, assim, eu não vejo assim, poxa, as pessoas olham assim, poxa, tu tem uma bagagem muito grande, tu tem uma vivência muito grande, mas eu não consigo me ver como sendo essa pessoa. Porque todo o tempo eu me desafiei. Não estagnou, né? Não gosto de parar, né? Sempre discutir novas ideias. Hoje a gente está numa geração de alunos que eles são a desculpa em pessoa. Né? E você falou que é uma das maiores desculpas, né? Meu fator tempo. Né? Eu acredito que 24 horas tem para todo mundo. Né? E eu lembro que uma vez eu estava terminando meu ensino médio, eu lembro. E tinha uma colega, né, que ela já tinha um filho, né?
E sei que na aula lá tudo, ela tinha ficado com nota baixa, tudo. E ela tentando argumentar com o professor, não, professor, é porque eu tenho um filho, né? E ela no celular ligando, tudo, eu tenho um filho, não sei o quê. Aí ele virou pra ela e falou assim, a minha mãe tinha 8 filhos. Hoje eu sou doutor. Minha mãe não teve nem o ensino médio. Exatamente. Então E o fator tempo, ele não é um determinante. não. Ele não é um determinante. Ele é um limitador? Sim, mas ele não é determinante. E aí, cabe a você colocar o limite. É você que determina esse limite. Ah, vai me impedir? Você decide. É mais fácil você tirar esse limitador, né? Vamos tirar esse limitador agora e eu vou. Tem gente que precisa dormir 8 horas por dia? Sim, tem gente que precisa para recarregar. Mas tem gente que dorme 5, tem gente que dorme 6, tá? Dorme um pouco Eu menos. tô dormindo 4 horas por dia. É brincadeira, sério, eu tô preocupado. Mas é assim mesmo, minha vida. Mas eu vou, É uma eu vou te dizer uma coisa que é interessante. Quando tu faz aquilo que tu gosta, não tem cansaço. Verdade. Sabia? Isso é verdade. Quando tu acorda de manhã cedo, tu tem uma viagem para fazer, tu não perde horário. É verdade. Agora você tem uma aula, Parece que ele tem uma câmera na cara dos alunos. não, é assim, quando você vai fazer uma coisa prazerosa, aquilo que você tem interesse, tá? É que nem professor. Tem professores que te chamam a atenção, te encantam, né? Aquele cara que, pô, não posso perder a aula desse cara. Agora tem outros professores que, tem que ir. Eu vou mesmo só porque Eu tenho que ir, né? Eu passo metade do horário fora. Mas é isso. Primeiro, os professores eles têm que avançar nesse quesito, né? Você tem que se encantar, se sentir encantado. Os alunos respeitam professores quando eles veem que o cara tem algo a oferecer. Quando ele oferece alguma coisa que você não tem, você pega. Então, é esse meio que a gente vive, né? Então, a gente tem que procurar pessoas gabaritadas e pessoas com conhecimento que chamam a atenção. E você gosta de estar do lado dessas pessoas. É óbvio, né? Que Verdade. aquele é o ditado que é muito certo, que é o homem, né? Fala o homem no contexto geral, é o produto do meio. Então, quando você tem pessoas mais inteligentes que você, automaticamente você se torna uma pessoa segura inteligente, né? Então, assim, essa visão de você estar próximo de pessoas que inspirem você é muito certeira. É o nivelamento, né? Você vai nivelando. Quando você... Eu brincava... Eu joguei vôlei durante muito tempo. Então, a gente sempre brigava para subir o nível, né? Então, era muito bom quando a gente jogava com algum time no nível muito mais alto, porque a gente sabia que tinha que crescer mais, né? Porque senão fica estagnado. Você diz, poxa, eu sou bom numa área. Aí você encontra alguém melhor do que você, vai te incentivar a chegar no mesmo nível. Sim. E aí vai subindo, 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 e o céu é o limite. Só quem ganha. A gente. Bom, papo muito bacana. Professor, quero agradecer aqui, né, sua disponibilidade de tempo. Sei que você é um cara bem corrido. Quase que a gente não consegue. Claro, dou perto, depois eu contra você. Mas assim, foi muito bacana, um papo muito rico mesmo, né? A gente ganha, eu particularmente eu falo pro Marco, cara, a gente ganha muito aqui nesse quadro. Tem gente que fala assim, cara, vocês monetizam isso aí? Eu falei, cara, a gente monetiza muito, a gente praticamente é milionário com isso aqui, porque o grau de conhecimento que a gente absorve aqui das pessoas que vêm, não tem como mensurar. Então, assim, não é que a gente escolha pessoas a dedo, mas é que a gente quer pessoas que tragam, tanto pra gente quanto pra quem vai assistir, né, vai ouvir esse podcast, né, que as pessoas também se sintam aqui, né, absorvendo esse tipo de conteúdo. E hoje você enriqueceu um pouco mais, agradeço. Né, o nosso humilde podcast, né? Sim. É bom divulgar isso, né? Falar que a gente tem imperatrizenses que conseguiram chegar a determinados locais, que conseguiram quebrar certas barreiras, incentivar aqueles que estão desmotivados, né? O pessoal que não acredita muito que dá para fazer, mas a gente tem muita gente boa, maranhense, né? Na época que eu estava no Japão, aconteceu um caso engraçado, que a gente encontrou 3 maranhenses, né, fazendo doutorado fora do Brasil. Então, assim, poxa, o mundo é muito pequeno. 3 maranhenses, encontrar 3 maranhenses juntou, assim, do nada, tá? A gente se encontrou num restaurante brasileiro em Nagoya. Do nada, assim, encontrou e disse, poxa, então, tem salvação. Tem salvação. Tem salvação. E acredito, só para finalizar, essa questão de regionalização não é também
uma barreira para você alçar novos voos, né? Tem gente que mora, não, eu moro numa cidade pequena, não tem pretensão, não tem nem como eu evoluir, né? Eu, igualmente o senhor, eu sou de uma cidade desse tamanho, entendeu? Mas assim, de onde eu saí, não é dizendo, não é menosprezando, mas eu não quero mais voltar. O meu intuito é... Por curiosidade, onde foi? Qual a cidade? Montes Altos. Montes Altos. Ah, quase vizinho. Pertinho ali. Montes Altos. Velho, vou mais longe, não foi nem Montes Altos. É o interior do interior de Montes Altos. Então, da roça, literalmente. Mas assim, a gente olha, igualmente eu estava você falando, né? A gente olha para assistindo televisão, a gente se inspira, né? Não é porque aquela pessoa está lá que eu também não posso estar. Tudo, né? É um fator predominante na nossa vida, é aquilo que você coloca na sua cabeça com o intuito de crescer. Né? Você cria uma meta. Isso. Sempre criando uma meta, sempre se visualizando, eu vou chegar lá. E aí você começa a galgar esses passos para chegar a um determinado objetivo. Se você não tiver um objetivo formado, você não chega. Você tem que visualizar, eu vou chegar aqui e correr atrás. Ah, aconteceu isso, dá a volta, cara, passa por cima, entendeu? Não sendo uma pessoa que vá atropelar alguém, mas para resolver os problemas, entendeu? Sempre seja educado, sempre seja responsável, mas tente resolver os problemas para que você consiga avançar. Verdade. Sempre. Sim. Verdade. Bom, e é isso. Alguma pergunta mais aí? Não. Não, ficou tão quietinho Sou hoje. muito quietinha. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez, tá? Você que ficou com a gente aqui até agora, tá? Quero aqui deixar aqui um abraço, né? E agradecer mais uma vez o nosso amigo professor, né? Que somou bastante. Até o próximo podcast. Sinta sempre abraçado aqui pelo nosso podcast. Sempre que você quiser voltar para compartilhar novas experiências, a cadeira está aqui. Obrigado, agradeço muito. É um espaço interessante, eu não conhecia, né? Acompanhava indiretamente vocês por causa do nosso amigo em comum. Mas não tinha parado ainda. Vou começar a prestar um pouquinho mais de atenção e, quem sabe, né? Se vocês quiserem, posso indicar algumas pessoas interessantes para Uau, pronto. Deixar que a gente vai trocar uma ideia. Terminar aqui o programa. Bom, galera, é isso. Até o próximo programa. Abraço. Tchau.